Neste vídeo eu vou mostrar para você por que eu não concentro o meu capital nas empresas de tecnologia, as chamadas FANGs, né? Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, etc. E também vou mostrar para você o novo ETF que saiu, negociado no Brasil, Tech11, que investe justamente nestas FANGs, nestas empresas, além de 5 outras empresas de tecnologia. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. Por que as FANGs, por que estas empresas, né, no caso aqui o Facebook, a Amazon, Netflix, Google, depois foram acrescentados a Microsoft, Apple, etc. Por que eles chamam tanta atenção? Basicamente pelo excelente desempenho que ocorreu aí nos últimos 8 anos, praticamente, de 2013 até hoje você teria multiplicado seu dinheiro por 11 vezes praticamente, em relação à média do mercado americano, o S&P 500, que teria multiplicado seu dinheiro por 4 vezes, certo? E por isso muitas pessoas gostariam de investir mais nestas empresas, além do que elas já encontrariam em um ETF neutro mais amplo, como o próprio S&P 500, como o IVV, como o VO, como o SPY, que investem nestas empresas, né? Mostrando aqui agora na prática, existe esse ETF aqui, ó, Tech11, TECK11, que saiu e ele investe nestas 10 empresas aqui. Ele é do Itaú, certo? Tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, investindo nestas 10 empresas hoje com pesos iguais. Uma coisa que eu achei um erro grave, assim, que aconteceu neste ETF, quando há aqui a demonstração do que o ETF investe, eles informam que basicamente o ETF irá investir nestas 5 empresas aqui, a Facebook, a Amazon, Apple, Netflix e Google, que serão sempre representadas, sendo que as outras 5 ações, estas outras de baixo aqui, o Alibaba, Baidu, Nvidia, Tesla e Twitter, poderão ser modificadas, né? Eu fui pesquisar no índice, né, para ver exatamente se isso era verdade e o que eu descobri é que não é bem assim, né? Qual é o critério de seleção? Este fundo, na realidade, ele é um fundo ativo porque não tem nenhum critério de seleção que seja objetivo, que selecione aquelas empresas. Existem alguns critérios de liquidez, de negociação, no caso, as empresas têm que ser no mínimo, tem que ter uma capitalização de mercado de no mínimo 5 bilhões, mas é um comitê do índice que é responsável pela seleção de ao menos 10 empresas, então não tem garantia nenhuma de que sejam aquelas 5. Na realidade, a descrição do índice ela apenas aponta que deverão ser empresas de tecnologia e de empresas, no caso de consumo não cíclico, como o Facebook, a Apple, a Amazon, Netflix, etc., mas não necessariamente estas empresas, então poderá haver modificações. Esse aqui é um dos principais problemas, né, para você conseguir encontrar as próximas empresas que irão bombar, porque muitas delas, na realidade, elas não têm exatamente critérios objetivos para você conseguir escolher, elas podem estar em qualquer setor. A própria Amazon está em vários setores ao mesmo tempo e começou vendendo livros, né, então assim, você vê que é bem difícil. E por que esse bom desempenho ocorreu, né? Aqui a gente observa justamente a evolução do lucro por ação das 4 empresas FANG aqui que o Yardeni traz pra gente, que tiveram aqui um crescimento também na ordem aqui de 14 vezes desde 2013 dos lucros por ação em relação ao crescimento dos lucros por ação das empresas do S&P 500 que tiveram um crescimento de aproximadamente 60%, 70%. Então um crescimento muito mais robusto dessas empresas de tecnologia. Mas tem que ficar claro aqui, no caso, o nível de concentração que já existe, né? Então, hoje, se você compra um ETF do S&P 500, como o VOO, como o IVV, ou o próprio IVVB11 aqui no Brasil, você irá, na realidade, comprar 25% do patrimônio do fundo, será para estas empresas. Neste caso aqui, incluindo também a Microsoft e também a Apple, que não entravam na sigla anterior. Você vê que 1/4 do patrimônio de um fundo amplo para empresas grandes americanas estará representado somente por estas 6 empresas aqui. Então você tem que ter noção do nível de concentração.
Um argumento recente, né, que o Warren Buffett trouxe na reunião de acionistas da empresa dele, a Berkshire Hathaway, foi justamente este giro da carteira que existe entre as maiores empresas do mundo e o desempenho das empresas de maneira geral. Ele trouxe a lista das maiores empresas hoje, né, no caso aqui em março de 2021, e logicamente se encontram estas empresas que você viu, estas empresas FANG, né? Então Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba, etc. Mas depois ele traz aqui pra gente a lista das empresas em 1989 que se enquadravam aí como as principais, as maiores empresas do mundo. E ele mostra claramente que não existe nenhuma sobreposição, ou seja, não existe empresas que eram grandes em 1989, eram as maiores, e hoje também se encontram no topo da lista. Portanto, você vê como que todas estas empresas aqui, elas perderam posições. Claro que você tem que considerar que aqui muitas são japonesas e que nós estávamos no pico da bolha do Japão, mas isso é plenamente possível de acontecer com qualquer país daqui para frente. Portanto, isso aqui demonstra a dificuldade que é de você saber quais serão as próximas grandes empresas. Para ter uma melhor visualização aqui, eu comparei os dois para você ver. Lá então em 1989 você tinha as 4 primeiras empresas, as maiores do mundo, eram japonesas, portanto o Banco Industrial do Japão, vários bancos japoneses. Depois você vê uma empresa de petróleo americana, que é a ExxonMobil. Empresas de petróleo de maneira geral conseguem durante muito mais tempo historicamente permanecer como empresas grandes, contrariamente a outras empresas de outras categorias, de outras indústrias, né? Empresas de tecnologia têm um giro bem mais rápido. Quando a gente observa aqui também por décadas, você vê que em 1980 a maioria das empresas eram americanas, e aqui a gente observa novamente o giro entre geografias, entre continentes, em que você observa em que a década anterior, que trouxe até estas empresas em 1980, você vê que foi uma década americana, mas depois a década de 1980, que levou ao que a gente observa aqui em 1990, não foi uma década ideal para as empresas americanas. Isto voltou a ocorrer ali na década de 2000 até 2010, em que você vê que muitas empresas em 2010 não são americanas. A gente observa claramente aí essa alternância de geografias, mostrando aí por que você também precisa investir em várias geografias e não só nos Estados Unidos. Mas só para mostrar para você que agora as empresas, as chamadas FANGs, estão no topo da lista mundial, certo? Mas você vê como ocorre essa alternância entre décadas, que mesmo assim é um período relativamente bem curto para padrões de longo prazo de investimento, certo? Não havia estas empresas antes. A gente observa só aqui a Apple e a Microsoft em 2010, mas antes disso não havia estas empresas. Também nós podemos observar a concentração que existe da maior empresa americana, e você vê que hoje a Apple, ela representa, no caso aqui esta coluna preta, representa aproximadamente 4 e 5% do tamanho total do mercado americano. E quando a gente vai para o passado, a gente observa que já existia um nível de concentração, inclusive, bem maior do que isso, principalmente aqui as colunas azuis, claro, né, pela empresa americana AT&T, que é uma empresa de telecomunicações nos Estados Unidos, é realmente muito antiga e tem mais de 100 anos praticamente, e ela basicamente foi a maior empresa dos anos 1920 até os anos 1960. Depois deu espaço para a IBM, que já começou a entrar em tecnologia, mas você vê o que? Como passou a ocorrer uma alternância bem mais veloz entre empresas, especialmente a partir de 1990, mostrando como existe essa concorrência muito maior e essa dificuldade de saber qual é a próxima posição. Isso aqui se justifica em grande parte pela dificuldade que as empresas têm de manter uma rentabilidade, um diferencial competitivo significativo ao longo do tempo. Pegando dados aqui de 1994 até 2004 nas empresas americanas, você observa que se você selecionar todo o mercado em um dado momento no tempo, aqui a gente vê a base zero, se a gente acompanhar as empresas ao longo do tempo, você vê que as empresas que têm a maior rentabilidade, elas levemente perdem esse diferencial competitivo, e as piores empresas, elas melhoram um pouco, né? Então, você vê que tem esta alternância, ou seja, as empresas tendem à média, elas pioram e elas melhoram em volta da média, mas quando você investe em empresas específicas, você não pode acreditar ou ter a crença que elas vão permanecer as melhores empresas para sempre, certo? Pegando agora um paper bem antigo, até de 1996, do Journal of Financial Economics, já havia sido constatado praticamente há mais de 25, 30 anos
que os preços das ações eles refletem basicamente as expectativas dos analistas de maneira geral, mas os analistas na maioria das vezes são muito otimistas e não sabem fazer previsões corretas, certo? Então, muitas vezes, quando a gente supõe aí que uma ação ela vai ter lucros muito crescentes, isto tende a não ser verdade. Outro paper, inclusive desta vez de 2003, a gente observa a mesma coisa, né? Não existe crescimento persistente de longo prazo para ações além da sorte de maneira geral, né? Além do acaso. E ele mostra aqui que o IBIS, né? Que as projeções do IBIS, que nada mais é do que uma reunião de mais de 15 mil analistas no mundo inteiro, não só americanos, mas do mundo inteiro, do mercado financeiro, as previsões que eles fazem, estas previsões do IBIS são muito otimistas, certo? E elas não têm aí uma substância para prever o futuro. Então a gente vê que são frágeis estas previsões que fazem de que haverá aí lucros futuros muito grandes. Então quando você prevê que você investe em ações do tipo FANGs para ter uma boa performance futura, isto não é necessariamente verdade considerando o desempenho futuro das ações. Outro paper bem interessante aqui, este aqui é ainda mais recente, de 2015 desta vez, foi aceito no Journal of Finance, que é uma das maiores revistas de finanças no mundo. O que ele observou foi que, basicamente, empresas do que ele chama aqui de valor, né, que são empresas baratas pelo múltiplo preço sobre valor patrimonial, não tem necessariamente uma taxa de crescimento menor do que as empresas de crescimento. Por que isso, né? Ele mostra isso aqui claramente neste gráfico aqui, que é bem interessante. A linha azul mostra o crescimento do lucro por ação das empresas de crescimento. Logicamente, ele é bem robusto, tem uma qualidade grande nos lucros, mas quando você investe, por exemplo, em empresas de valor, você está pagando mais barato porque justamente as empresas são piores e conforme você vê, o lucro delas está caindo, certo? O lucro por ação está caindo até a data zero aqui, que é a data da seleção da carteira, né? Aqui se selecionaram empresas cujo crescimento dos lucros estava subindo para o setor de crescimento e os lucros estavam caindo para o setor de valor, certo? Acontece que, conforme a gente viu, as empresas elas tendem a reverter a média e, portanto, na sucessão no período seguinte, tende a haver uma reversão e, portanto, estas empresas de valor tendem a retornar, pelo menos parcialmente, ao lucro que elas tinham antes e, portanto, aqui existe uma aceleração dos lucros maior do que se observa nas empresas de crescimento, certo? Isso aqui para dados, você vê de 1963, né, no caso aqui, 1963 até 2001, estes dados aqui. Você pode me dizer, bom, mas agora essas empresas de crescimento de hoje, as FANGs em específico, Facebook, Apple, Amazon, Tesla, são empresas diferentes. Bom, não há evidências que elas tenham um comportamento diferente no longo prazo. Outro paper muito interessante é do Hendrik Bessenbinder. Eu já havia comentado sobre ele, sobre outros artigos que ele havia feito também em 2018, em que ele traz dados sobre o desempenho das empresas americanas em termos de geração de valor. E o que é isso, Otávio? É o desempenho que você teria investindo em ações versus o seu investimento se você tivesse colocado seu dinheiro em renda fixa em títulos públicos americanos. A diferença de dinheiro que você teria mais é o que ele chama de criação de valor, né? E ele tem dados desde 1926, mas também mais empresas a partir de 1950. Mas o que ele observa, né, é que foram criados além do que as pessoas poderiam obter em renda fixa, o valor de 47 trilhões de dólares, tá? Isso aqui é bem significativo e apenas 83 empresas foram responsáveis por metade de toda esta geração de valor, ou seja, é uma quantidade ínfima de empresas, no caso 0,32% das empresas geraram metade do ganho e apenas 5 empresas geraram 12% do ganho. Então você vê como é concentrado em pouquíssimas empresas o desempenho geral do mercado de ações. E para a tecnologia de maneira geral, o que ele falou, né, que é interessante notar? Apesar de haver aí 1/5 das empresas no geral que são de tecnologia, 20% são de tecnologia,
30% delas estão nas 200 piores posições que mais destruíram valor, né? Porque muitas empresas geram valor, mas a maioria delas destrói valor, né? E quando a gente pensa nisso, você vê que mais do que a quantidade de empresas de tecnologia em termos proporcionais está nas piores posições. Então isso aqui você tem que considerar quando você quer investir nas FANGs, nas empresas como Facebook, Amazon, Apple, Tesla, etc, né? Estas empresas elas não têm a garantia de permanecerem tendo um bom desempenho no futuro, tanto pela reversão à média de maneira geral, como pela natural concorrência que existe no mercado, né? Você vê que as empresas em geral a cada década se modificam, né? Não são os melhores investimentos, especialmente para a tecnologia, você tem um giro bem maior e uma dificuldade muito maior de selecionar as melhores. E por que eu não investiria em um ETF como o Tech, que seleciona justamente estas empresas? Primeiro, porque ele é um fundo ativo, não tem garantia que essas empresas elas vão permanecer. Segundo, só 50% do patrimônio do fundo estará nestas FANGs, outros 50% estarão em outras 5 empresas que você não sabe o que vão escolher. E se você investe em um ETF amplo, neutro, até como o VT, por exemplo, eu nem estou falando dos Estados Unidos, estou falando do mundo todo, quando a gente vê as maiores posições, você vê que você já investe, eu já invisto nas FANGs, mas eu não preciso concentrar ainda mais capital em cima delas. Se você se você não investe nas FANGs além do que você já conseguiria em um ETF neutro, né, que na realidade 25% do mercado americano já são as próprias FANGs, se você investe mais do que isso, coloca aqui nos comentários para eu saber e tenta justificar aí por que você faz isso, por que você não faz, qual é a sua visão sobre o futuro destas empresas, certo? Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você gostou, dá um like e compartilha com seu amigo ou com a sua amiga aí que estão pensando em começar a investir no exterior de maneira geral e estão pensando em investir nestas empresas de tecnologia. Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nada que eu coloco aqui. Valeu!